Levítico, capítulo 19, verso 3, diz assim: Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Quem honra o pai, quem honra a mãe, também deve honrar e temer o Senhor. Os pais terrestres merecem respeito, honra, e ao Deus eterno merece muito mais de nós. Temer a Ele é respeitar, é observar os seus mandamentos. Devemos fazer isso se queremos realmente encontrá-lo nas mansões celestiais. Tema: Sinal de Deus versus a marca da besta. Você já ouviu falar na marca da besta? Satanás imita tudo que Deus cria e faz. Se o arqui-inimigo do Senhor tem uma marca, certamente representa uma contrafação da marca de Deus. Felizmente, a Bíblia fornece esperança ao revelar que podemos receber o selo de Deus e herdar as mansões celestiais. Como então identificar a marca da besta e o sinal de Deus? Qual é o mandamento que representa o sinal de Deus? Em Apocalipse capítulo 7 é descrito a ação de um anjo que tem o selo de Deus vivo. Apocalipse capítulo 7, verso 2. Com o qual selará o remanescente fiel. Não se trata de uma marca visível. Apocalipse capítulo 14 e o verso 1. Diz que ela é o nome do Pai. Se esse selo é o nome do Pai, o que representa o nome do Pai escrito na fronte dos fiéis? Em Êxodo capítulo 34, Deus revela que o seu nome representa os atributos do seu caráter. Portanto, os fiéis que receberam esse selo são aqueles que refletem perfeitamente o caráter de Jesus. O selo de Deus é a plena revelação do seu caráter na vida do homem cristão. Ser perfeito como ele é perfeito. Mateus capítulo 5 e o verso 48. O que determinará o recebimento do selo de Deus? A observância do sábado, dos 10 mandamentos. E santificar os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibas que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 20. O sábado bíblico foi instituído por Deus no Éden. Gênesis capítulo 2, verso 2, verso 3. E observado por todos os patriarcas e profetas. O próprio Jesus, seus discípulos e os cristãos primitivos observaram esse grandioso mandamento. O santo sábado é a marca de Deus, com o qual todos os fiéis serão selados para a eternidade. O sábado, ao contrário do comumente ensinado, não foi abolido na cruz. Ele é citado mais de 150 vezes em toda a Bíblia. O Senhor Deus repousou neste dia, ou seja, a palavra bara no hebraico significa que ele se alegrou ao finalizar o mundo em 6 dias literais. Além de chamá-lo meu santo dia, Isaías capítulo 58, verso 13, Jesus observava o sábado. Lucas capítulo 4 e o verso 16, mostrando-se ele o Senhor do sábado. Marcos capítulo 2 e o verso 28. Paulo, bem depois da morte do Senhor Jesus, continuou com a prática de repousar ou observar o santo sábado. Atos capítulo 13, verso 14, verso 42 e o verso 44. Ele é o selo eterno, escrito pelo próprio Deus, pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 31, verso 17 e verso 18. Ele será guardado até mesmo ou observado no céu. De um sábado a outro sábado virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor dos Exércitos. Está lá escrito em Isaías capítulo 66 e o verso 23. Atos capítulo 15 e o verso 21 diz assim: Pois Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Ou seja, desde os tempos antigos, os cultos sempre foram aos sábados. Assim como Deus tem um selo, uma marca, o inimigo também tem um. No entanto, quem recebe essa marca será lançado
no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 19 e o verso 20. Apocalipse capítulo 20 verso 14 diz que aqueles que receberem a marca da besta serão lançados no lago de fogo e enxofre. Na ocasião da libertação do povo hebreu do Egito, Deus transforma uma vara em serpente. Satanás faz a mesma contrafação, ou seja, ele imita, transformando também uma vara em serpente. Se a marca de Deus é o sábado, a marca de Satanás deve ser algo similar. Em Daniel capítulo 7 e o verso 25, diz que eles mudariam os tempos e as leis, ou seja, o dragão, a besta e o falso profeta. Há quase 3 milênios somos informados que um poder mudaria a lei de Deus. Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, verso 4, referindo-se a esse mesmo poder, diz que esse se assentaria no lugar de Deus, desejando ser como Deus. Esse poder mudaria a lei de Deus com o propósito de criar uma marca falsa. No ano 31 depois de Cristo, nossa era, o imperador Constantino Magno, imperador de Roma, falsamente se converteu ao cristianismo, sendo adorador do sol, dies solis em latim, ou dia do sol. Transferiu a observância do sábado para o domingo, e desde então a grande massa da cristandade tem observado um dia que foi instituído por um pagão. Foi dessa forma que o domingo, a marca da besta, foi instituído, a aceitação consciente desse dia como um dia de repouso. Todos hoje que observam o domingo receberão no futuro como a marca da besta. Existem 8 textos na Bíblia e prova que o domingo não é santo. São eles: Mateus capítulo 28, verso 1, Marcos capítulo 16, verso 1, 2 e 9, Lucas capítulo 24, verso 1, Marcos capítulo 16, verso 14, João capítulo 20, verso 1 e 19, Atos, capítulo 20 e o verso 7, 1 Coríntios, capítulo 16 e o verso 2, Marcos, capítulo 15 e o verso 42 diz assim: era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, ao cair da tarde. Sabemos que a véspera do sábado é a sexta-feira, então está bem claro, amigos, que o dia santo do Senhor é o sábado. Você não encontra em canto nenhum a véspera do domingo, a não ser a véspera do santo dia, que é o sábado do Senhor Deus. O primeiro judeu que surgiu após a queda de Adão foi o patriarca Abraão. 2000 anos depois surgiu o povo judeu. Quando o mandamento do sábado passou a existir no jardim do Éden, ainda não existia nenhum judeu, só Adão e Eva. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 diz que é dever de todo homem observar os mandamentos de Deus, não só dos judeus, mas de todo homem, inclusive o santo sábado. Qual será a sua decisão neste grande conflito? Adorar a Deus através do seu selo, que é o sábado, ou adorar a marca da besta, que será o domingo através do decreto dominical ou nova ordem mundial? Fear God and give glory to His name, for the hour of His judgment is come. Fear God, let all heaven and earth proclaim, we will worship Him and praise His holy name. Lion's mighty roar, who's seeking to destroy us, to bind us evermore. And there's a Lamb who upon a cross was slain, who died to redeem us, to restore us once again. But oh, how long will we resist His call to come out from the world and follow Him?